A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Hoje é domingo. Hoje é 20 quando, né? Dia 22. Dia 22 de dezembro. Isso mesmo. Hoje é domingo, dia 22 de dezembro. E eu pedi a Deus, em nome do Senhor Jesus, uma palavra. A gente tem enfrentado perseguições pesadas. E hoje teve uns policiais 2 vezes aqui, perto da minha casa. Cedo vieram por causa de um jovem vizinho. À tarde foi pela minha causa que eu fiquei sabendo. E esses policiais vieram, são policiais corruptos, no intuito de fazer o mal para nós. Mas eu não me preocupo com essas coisas, porque a vida da minha esposa está entregue na mão do Senhor Jesus. E nós não vamos aliar Satanás por causa das perseguições. E creio eu que, se for do centro da vontade de Deus, e o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor, o Senhor vai comprar essa causa. Não importa deles serem policiais corruptos, ter na mão a lei e a arma na cintura, e poder praticar essas práticas com pessoas inocentes, cristãs, usado pelo inimigo. Mas nós cremos no poder de Deus em Cristo Jesus e na promessa da sua santa palavra. Há muitos anos eu escolhi, e a minha esposa também, a ser fiel ao Senhor, que nós temos a esperança da vida eterna. E hoje um vizinho que se diz cristão, ele virou para o outro e disse, para um pastor, e disse, eu amo ver a natureza. E eles não quis dizer que nós não amamos a nossa vida. Que ele preferia ver a natureza, viver muito tempo, e nós, quer dizer, nós não amamos a vida pelo que nós faz. Se entregar a vida a Jesus e ser fiel a Jesus, isso não significa amor à vida, eu não amo a minha. Por amor de Cristo, por amor de Deus, em Cristo Jesus, eu não amo a minha vida, se for isso. Eu amo a minha vida em Cristo Jesus e na presença do Senhor para a salvação, para a vida eterna. Mas isso não vem de agora, isso vem de muitos anos, enfrentando, batalhando pela vida. Eu venho batalhando pela vida há muitos anos. Já sofri vários atentados. 2 atentados que eu sofri, eu quase perdi a vida. Quase perdi a vida. Fui por um fio. Mas Deus deu sabedoria e a gente injetou alguns remédios rápido e fizemos uma lavagem intestinal no estômago e o Senhor salvou a minha alma, a minha vida de carne, pela misericórdia. Mas não vamos falar disso, vamos para a palavra. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Eu estou citando isso aqui para os irmãos. Porque é pregado um evangelho fácil. E o Senhor Jesus disse que não era fácil como hoje é pregado. Muitas pessoas precisam ver esse vídeo e perceber que o caminho do Senhor Jesus, ele é de perseguição, ele é de luta. Isso o próprio Filho de Deus que desceu do céu, quando Deus criou o mundo, Jesus já habitava com Cristo no céu. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Então, o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, aceitou-se desprender da sua glória, e em espírito entrou no ventre de Maria, nasceu como uma criança em carne, viveu até os 33 anos, 3 anos de ministério ele pregou, morreu na cruz do Calvário para que nós servíssemos a ele e obedecêssemos a palavra dele, e nos resgatou do inferno e da perdição, e deu-nos o direito do Espírito Santo, fez de toda a humanidade, mulheres e homens, fez dos homens rei e sacerdote, todo homem, ele tem acesso a Deus sem depender de um profeta.
Jesus, ele deu acesso entre nós e Deus, sem nós necessitarmos de um profeta para interceder por nós. Nós mesmos podemos interceder pela nossa vida. Então, mas o que mais me entristece, porque dentro da lógica humana e das leis que existe, as autoridades são destituídas para dar proteção às pessoas do bem. E eu, biblicamente falando, eu enxergo que uma pessoa que prega o evangelho de Cristo para arrancar pessoa das drogas, para curar os enfermos, para levar as pessoas a um caminho de eternidade, fazendo bem, ele é tratado e taxado como um bandido. Mas as autoridades foram constituídas para proteger as pessoas do bem. O que mais me entristece é de ver reunidas aquelas autoridades ali, num projeto iníquo contra a minha vida e a da minha esposa, sabendo que eles são levantados para nos proteger. Aí, em quem mais nós poderemos contar? Então, o que eu quero passar para você, meu irmão e minha irmã? Você que aceita Jesus como Salvador da sua vida, você só pode contar com Jesus. Você não pode contar com família, com filho, com mais ninguém. É só você e Deus. E Jesus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas creio eu que o Senhor está nessa causa, que a vontade do Senhor vai ser cumprida, que não vai ser a minha vontade nem a vontade da minha esposa, mas creio eu pela fé que a vontade de Deus seja cumprida. Se a vontade de Deus seja que nós sejamos exterminados por esses homens, por essas pessoas, nós vamos ser. Se não for, Deus vai salvá-los. Deus vai tocar no coração deles e vai salvá-los. Deus vai quebrantar eles. Deus vai fazer algo acontecer para que eles creiam que Deus existe, que Jesus existe, que Ele é grande em poder. Essa é a minha fé. Eu estou passando e peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque eu quero que chegue ao máximo de pessoas possíveis, que tem pessoas que creem na palavra, creem em Jesus. E eu passo para você, meu irmão e minha irmã, ainda que você esteja passando o que eu estou passando, não desista. Não desista. Satanás tem usado essas pessoas para fazer nós desistir da promessa da vida eterna, mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar marchando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu pedi ao Senhor uma palavra, e a palavra hoje caiu no livro de Salmo. Eu vou ler no capítulo 120, do versículo 1, e depois eu vou ler o 121. Vou ler os dois capítulos, que são dois capítulos pequenos. O salmista Davi, aqui no título diz assim: o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. E hoje, amados, quantas mentiras e falsidades levantaram contra mim, levantam até hoje para acabar com a minha vida. Eles inventam, falam coisas. E isso arruína. Amados, a arma que mais mata hoje é a língua. A língua está matando mais do que qualquer tipo de arma. Então vamos pedir ao Senhor que nos livre, como o salmista pediu. O salmista ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. Então nós temos que orar a Deus por essas línguas que têm levado nós, trazido para nós dificuldades, perseguições, lutas. Mas tudo isso também, todas essas perseguições, ela foi profetizada pelo Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós na carne não queremos aceitar porque é de doer, dói na alma. Mas nós temos que orar e pedir ao Senhor para nos capacitar espiritualmente, porque isso foi profetizado. A tristeza maior é de saber que tem tantos pastores, tantos homens que se dizem homens de Deus na terra,
Você abre o canal do YouTube, é o que você mais vê, o Facebook que você mais vê, a televisão você vê bastante. E eles não falam a verdade, não pregam a verdade. Porque percebe-se que a mentira prevaleceu, igual diz Daniel. O profeta Daniel disse que a verdade caiu por terra e a mentira prevaleceu, cresceu, o engano cresceu, prosperou-se o engano. Daniel disse isso. Se Daniel naquela época disse isso, conte lá para nós hoje. Então, amados, o engano cresceu e prosperou e a verdade caiu por terra. E nós que anunciamos a verdade somos taxados como inimigo da sociedade, como inimigo do povo, como inimigo do mundo. Se Jesus foi o inimigo do mundo, nós somos o inimigo do mundo, porque nós servimos a Jesus, porque Ele morreu na cruz por nós, Ele deu a vida para que nós hoje honrássemos com fidelidade a Ele. Hoje eu, olhando ali, eu lembrei de Estevão, porque os soldados, comandados por Saulo de Tarso, e eles juntaram o povo e pegaram o servo do Senhor Estevão, arrancaram, trouxeram para fora e mataram apedrejado. Eu olhei para aqueles policiais e eu lembrei de Estevão, o que fizeram com Estevão. E pegaram a roupa de Estevão e colocaram nos pés de Saulo de Tarso, que não imaginava, quando ele estava coordenando a morte de Estevão, que ele ia transformar, que Deus ia pará-lo no caminho de Damasco. Porque, na verdade, Saulo de Tarso não esteve em encontro com Jesus. Jesus só o parou no caminho de Damasco. Porque Saulo de Tarso tinha pegado carta com os reis e estava indo para Damasco para matar e prender e perseguir os cristãos. E Deus, para dar um alívio para os seus escolhidos, os seus servos, ele parou Saulo no caminho de Damasco. Ele impediu Saulo no caminho de Damasco. E os irmãos sabem a história. Saulo ali caiu do cavalo. E o Senhor colocou nele uma cegueira. Cegou ele. Falou com ele. E falou para ele assim: Saulo, tu vai ficar numa casa, numa rua chamada Direita. E ali vai vir um homem chamado Ananias, um homem de Deus, depois de 3 dias, e vai impor as mãos sobre você e vai te devolver a visão. E o Senhor falou, acho que com Pedro: Pedro, Saulo há de padecer pelo meu evangelho. E aí vocês veem a história de Paulo, que eu já preguei, a anterior, o que aconteceu com Paulo. Então hoje, isso aí eu estou citando para os irmãos perceber que dói isso, é triste isso, mas nós escolhemos a fatia melhor do bolo, que é Jesus, que é a sua palavra e que é a obediência ao Senhor. Então vamos aqui para o Salmo 120, o salmista diz assim: o salmista ora para que seja livre dos mentirosos e dos caluniadores. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará, ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas terras de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detesta a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Olha
que o salmista diz aqui em aflição nas suas palavras. Ele clamou ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, amados, o que nós fazemos? O que eu fiz? O que eu faço? Clamei ao Senhor acerca dessas autoridades, desses policiais, dos meus vizinhos que estão num comboio, todos junto com eles. E o salmista, ele teve a certeza de que o Senhor ouviu o clamor dele. E que nós devemos ter dentro do coração é que Deus, nós, em nome do Senhor Jesus, ouviu o nosso clamor. Porque Jesus, ele disse: quando orardes, credes que recebereis e tê-lo-eis. Não importa o tamanho da perseguição, o tamanho do problema. O Senhor não guiou Moisés e o povo quando saiu do Egito e não levou-os diante de um mar vermelho, que a Bíblia diz, diante de um mar. Faz uma análise da sua vida, você chegando diante de um mar, e todos os soldados do mundo nos dias de hoje, o exército, atrás de você, armado de fuzil e suas carruagens, e nós diante do mar. Agora vocês imaginam o que se passou na mente e no coração daquele povo. E Moisés, ele creu que o Senhor ia operar um milagre ali naquele momento. E o Moisés clamou a Deus, e Deus diga: Moisés, tu tem nas mãos, Moisés, um cajado, toca nas águas, Moisés. Moisés tocou nas águas e as águas abriu e o povo passou a ser a seco. A seco! Então, os problemas que eu enfrento hoje não chegam ao pé do que os hebreus e Moisés passaram. Lá era o mar, e eles contaram com os mortos, e Deus abriu o mar. Então, Deus ouviu a oração de Davi, e nós devemos crer que Deus tem ouvido a nossa oração, está ouvindo as nossas petições. E o 2 diz assim: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, ele orava para Deus livrar a alma dele da língua mentirosa e da língua enganadora. E hoje, o que faz com nós esse povo? Da mesma forma. Mas Deus vai nos livrar da língua mentirosa e da língua enganadora. O 3 diz assim: que te dará eu? Que te acrescentará, ó língua enganadora? O que te dará eu, Davi falando? E que te acrescentará, ó língua enganadora? A língua enganadora, ele nada ganha com aquilo. Só tem a perder em fazer essas coisas. Hoje eles ganham uns dinheirinhos por aí, uns trocados. Mas para a sua própria derrota, para a sua própria perdição. E o 3 diz assim, o 2, o 4: flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Flecha aguda do valente com brasa viva de zimbro. Flecha aguda do valente com brasa viva de zimbro significa a língua dos enganadores, dos perseguidores, os que levantam contra nós. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. E o 6 diz assim: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Davi dizia que a alma dele habitou há muito tempo com que detestavam a paz. E assim também fui eu, foi a minha esposa. A minha alma viveu muito tempo com que detestavam a paz.
vivia em bebedice, nas farras, nos bailes, nos forróis. Mas eu percebi que eu precisava de ter um encontro com Jesus e seguir o seu caminho para a vida eterna, porque Jesus já tinha me salvado na cruz do Calvário, me dando ali na cruz do Calvário o direito da vida eterna, da salvação e de viver com Ele em Cristo, ser salvo, morar no céu, amar o próximo, fazer o bem. Eu entendi que eu sou um nada. Nós somos um barro que morre, fede, o bicho come e acabou se nós não estivermos em Cristo Jesus. E depois nós vamos ser lançados no lago de fogo se nós não tivermos em Cristo Jesus. Iremos para a perdição. Tem a parábola do Lázaro e do rico. Mas, gente, como é difícil você colocar na mente de um ser humano que tudo isso é verdadeiro, que tudo isso vai findar e vai se cumprir. Olha a parábola do Lázaro e do rico. O Lázaro catava a mendiga, catava as migalhas que caía da mesa do rico. E um dia esse Lázaro morreu e foi levado para os seios de Abraão. Seios de Abraão, descanso eterno, seios de Abraão. É bíblico, isso está na Bíblia, foi levado pelos seios de Abraão. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. E diz a Bíblia que lá do Hades, que significa o inferno, que ele é verdadeiro, porque está na Bíblia isso, o rico viu Lázaro nos seios de Abraão. E ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na boca dele, que ele estava no lugar em chamas. E Abraão respondeu: quem está aqui não vai lá e quem está lá não vem cá. Tem um grande abismo no meio. Então significa que Lázaro estava enxergando, estava vendo que ele estava no lugar confortável, nos seios de Abraão. É uma parábola que Jesus dizia. E esse rico estava no Hades, no inferno, em chamas, e pediu o pai Abraão que deixasse Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na boca dele, que ele estava no lugar em chamas. E depois ele ainda tentou atrapacear Abraão, dizendo: pede para mandar na casa de meus pais, que eu tenho não sei quantos irmãos, 5 irmãos, para eles não fazer o que eu fiz, para não parar onde eu parei. Se mandar um que já morreu, aí eles crê. Quer dizer, para mandar ele de volta, né? Aí o que o Abraão respondeu? Tem Moisés e os profetas. Se não crê no Moisés e os profetas, vai crer no que já morreu? Percebe-se que até no inferno ele tentou trapacear. Isso é para vocês perceberem o tamanho da força satânica e maligna que opera no mundo, na vida de muitos homens, na vida dos homens. Só na vida daquele que tem Cristo é que essa força maligna não opera. Amados, nós temos que derreter nos pés do Senhor e andar em total santidade, para que nós cremos que quando orarmos a nossa oração seja respondida. Então, ele disse aqui, ó, no 7: pacífico sou, mas eu em falar já eles estão em guerra. Ele falou: pacífico sou, mas em eu falar eles já estão em guerra. Quer dizer, Davi não podia nem falar. Se ele falasse alguma coisa, o povo já entrava em guerra. Ele não podia nem falar. E ele falava: pacífico sou. Porque todo homem e mulher de Deus é pacificador. É pacífico. Porque o Espírito de Deus que há em nós não deixa nós cometer outras coisas a não ser amar, fazer o bem, orar e pacificar. Porque o que tem dentro de nós é maior do que nós.
combate o nosso eu, combate a nossa carne. Cristo habita em nós. Então nós não podemos, nós não fazemos mais o que nós fazíamos, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Observa-se o profeta Jeremias, que clamou para o povo se render a Deus, entregar-se a Nabucodonosor, os caldeus, para que não acontecesse o que aconteceu. Mas eles fizeram maiores atrocidades com Jeremias. Bateram em Jeremias, prenderam Jeremias, jogou Jeremias na cisterna. E assim segue-se com os homens de Deus, que pregam a sua palavra. Agora, amados, vamos aqui para o 21. O 21, o título diz assim: Deus guarda, Deus é guarda fiel do seu povo. Deus é o guarda fiel do seu povo. Esses versículos eu já vou descer explanando eles. E aí Davi dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Podemos dizer nós assim: elevamos os nossos olhos ao céu, da onde nos virá o socorro. E aí Davi dizia aqui, ó: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então a igreja verdadeira do Senhor, o socorro nosso, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Aqui eu aumento o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o intermediário entre nós e Deus. Nós sem Ele não podemos chegar a Deus. Ele se rasgou o véu do templo, dando-nos autoridade, a intercessão entre nós e Deus, através de Jesus. Jesus significa o véu entre nós e Deus. Jesus rasgou o véu do templo humano e se tornou o véu espiritual entre nós e Deus. Nós chegamos a Jesus e Jesus chega a Deus, intercede por nós. É assim que funciona. Sem Jesus nós não chegamos a Deus. Quem não crê no Filho não tem o Pai. Quem crê no Filho tem o Pai. Ao 3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Então o Senhor não deixa vacilar o nosso pé, aquele que nos guarda não tosquenejará e nem tardará. Nós temos que fixar os nossos olhos em Cristo, colocar nossa mente na palavra, no que o Senhor nos promete, e acreditar que tudo isso que está sendo pregado vai cumprir na minha vida e na sua vida, se você crer. É assim que funciona com Deus e com a sua santa palavra. É assim que funciona. E o 4 diz assim, ó: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O guarda da igreja, Israel é a igreja do Senhor. Israel somos nós. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor, Ele está de olhos atentos aos seus escolhidos. Vê se nós vamos fraquejar, se nós vamos voltar para trás, se nós vamos renunciar. Diz o Senhor que aquele que perder sua vida, por amor de Cristo achá-la, mas aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. Perdê-la significa ser lançado no lago de fogo de enxofre e arderá eternamente. E o 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é que nos guarda e Ele é a nossa sombra à nossa direita. Creia nisso, creia nisso. É a promessa do Senhor na nossa vida.
Nós estamos nos últimos dias, está no tempo da igreja ser aprovada, por isso que o Senhor está permitindo todas essas lutas e essas batalhas com familiares, vizinhos, policiais, autoridades, tudo, porque o Senhor tinha uma promessa na minha vida do ventre, o Senhor me escolheu do ventre. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai ia me buscar lá fora no terreiro, que tinha um espírito maligno que agarrava na minha garganta e fazia eu gemer e andar a casa toda e abrir a porta e sair para fora andando à noite. E o meu pai ia me buscar lá fora, porque Satanás já tentava contra a minha vida desde pequeno, desde criança. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor despertou dentro de mim aquilo que eu já tinha desde quando nasci. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Louvado e bendito é o nome do Senhor. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então o Senhor é a sombra à nossa direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Então o Senhor diz que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor diz que Ele nos guarda, Ele é a sombra nossa à nossa direita, para nos guardar de todos os males, de todas as setas, enfermidades, toda obra ao contrário do maligno, bate e cai por terra, porque o Senhor é a sombra à nossa direita. Ele é a sombra à nossa direita. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor Ele nos guarda de todo mal e Ele guardará a nossa alma. Guardará a nossa alma de perecer na perdição eterna. Então o Senhor Ele guarda a nossa alma. Então, se nós cairmos mortos hoje ou amanhã, a nossa alma está nas mãos do Senhor, guardada para todo sempre e herdar a herança eterna que é a Nova Jerusalém. O 8 diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então o Senhor guardará a nossa entrada. Ele guardou a nossa entrada no Evangelho. Ele guardou a nossa entrada na presença do Pai. E vai guardar a nossa saída. A carne, a saída da carne. Que o Espírito permanecerá nas mãos do Senhor para todo sempre. O Senhor nos guarda onde quer que nós for. E por onde quer que nós andarmos. Mas para isso nós precisamos ser fiel ao Senhor. Amados, eu deixei essa palavra para vocês porque o Espírito Santo de Deus me conduziu para falar essas coisas, passar essas coisas para vocês. Eu não passei de mim mesmo, mas o Espírito Santo de Deus conduziu a minha boca e me deu as palavras necessárias que vocês precisavam para a minha vida e que para muitos que veio as pregações, os vídeos que eu deixo, que eu tenho certeza que essa palavra vai servir para alguém. Assim como o Espírito do Senhor falou comigo neste momento, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Eu peço a você, se você crê nessa palavra, se você crê na Bíblia Sagrada, se você tem desejo de ser salvo, tem desejo de morar com Cristo, compartilhe essa mensagem, inscreva no canal, curte, que eu tenho um desejo que essa palavra chegue a muito mais pessoas. Mas o que vai fazer você compartilhar, que vai fazer você inscrever no canal, que vai fazer você curtir, é o Espírito Santo de Deus. Só aqueles a qual o Espírito Santo de Deus tocar. Eu já falei com o Senhor: Senhor, esse canal é um meio que o Senhor me deu para que eu possa levar a tua palavra. Então que o Senhor coloca as tuas mãos santas e poderosas e faz com essa palavra chega às pessoas. Usa pessoas para compartilhar, usa pessoas, ó Pai, para escrever no canal, para que essa palavra chegue a muitos e muitas pessoas e essas almas possam render ao Senhor e ser salvas. Esse é o desejo do meu coração. Amados, a paz do Senhor para todos vocês. Que Jesus venha abençoar a sua casa, a sua vida, os seus filhos, o seu trabalho, o seu negócio. Mas a bênção maior é você entregar sua vida para Jesus e ser salvo. A paz do Senhor para toda a igreja.